Pronto, o link já está aí. Quem quiser clicar para assistir, já pode assistir lá. A gente falar sobre infrações de trânsito, crime e medidas administrativas. Deixa eu postar aqui também aqui no grupo também. O pessoal aqui da tarde também gosta. Pronto. Vamos lá, né? Falar aqui sobre infrações, medida administrativa, crime de trânsito para vocês aí. Então, vamos acompanhar, tirar todas as nossas dúvidas, beleza? Então, gente, o que é infração de trânsito, crime de trânsito, né? Então, nós já vimos diversos assuntos aqui na nossa sala de aula, tá certo? E um dos assuntos que chama muita atenção é as regras gerais de circulação e conduta, as placas, as normas. Então, tudo isso que nós vimos é de grande importância, beleza? O que a gente tira de tudo isso aí, só para vocês terem uma boa consciência? Então, se você desobedecer qualquer regra, qualquer norma, qualquer ato, tudo que nós aprendemos aí sobre as placas, sobre as normas, sobre as regras, você vai ser multado, beleza? Então, para não ser multado, você não deve desobedecer nenhuma regra, nenhuma norma que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Então, não desobedeça a nenhuma regra. Caso você venha desobedecer qualquer regra, qualquer norma, você vai ser multado. Beleza? Então, para que isso não aconteça, para que você não tome nenhuma multa, né, nenhuma penalidade, é de grande importância que você não desobedeça nenhuma placa, né? Nenhuma regra, nenhuma ordem do agente de trânsito e nenhum decreto da prefeitura que envolva trânsito. Beleza? Se você, porventura, desobedecer qualquer uma dessas determinações, vai ser passível de multa. E no caso dos senhores que estão tirando a habilitação, não pode ter nenhuma multa grave ou gravíssima e nem ser reincidente em infrações de natureza média. Se porventura vocês forem reincidente em multa de natureza média, também vai estar perdendo a PPD de vocês. Belezinha? Então, não se pode, né, desobedecer nenhuma regra, nenhuma norma, senão vai ser passível de ser multado. Vamos lá. Agente de autoridade de trânsito. O agente de autoridade de trânsito, gente, é uma pessoa, um agente civil, né? O seletista, o estatal, né? Pode ser também um policial, tá certo? E cada um tem a sua competência, né? Cada agente de trânsito ele vai tomar conta de uma área. Por exemplo, o cara está lotado em Salvador, ele não pode multar, ele não pode atuar em outro município. Ele tem que multar nesse município aqui que ele está cadastrado, tá certo? E para ele atuar, ele deve estar fardado e em serviço. Então, um agente de autoridade de trânsito, ele não pode atuar, ele não pode multar, desde que ele não esteja em serviço. Então, para ele poder multar, atuar a gente, ele tem que estar em serviço. Beleza? Caso ele não esteja em serviço, ele não pode estar sendo multado. Belezinha? Você pode recorrer sobre essa situação que porventura venha a acontecer. Belezinha, gente? Então, questão de prova sobre isso aí, você já sabe responder, ele tem que estar lá, né? Para poder multar, ele tem que estar em serviço. Então, a penalidade é o castigo, né? Ou seja, a consequência advinda da prática de uma infração de trânsito. A penalidade pode ser aplicada separadamente ou acumulada, a depender da infração que foi cometida. Tá certo? Então, pode ser aplicada a multa toda de uma vez só, ou a multa pode ser aplicada também separadamente. Então, a gente
que vai determinar como vai ser aplicada. Tanto faz ela ser aplicada junto ou separada, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai ser responsável pelaquela situação. E o órgão que multar vai informar tanto onde está cadastrada a sua habilitação, como está cadastrado também o veículo. Então, todos dois vão receber lá uma cartinha, né? Comunicando o seu ato, a sua infração, que porventura ocorreu. Então, tá lá, você cometeu aquela irregularidade, aquela infração, então, vai ser recebido lá uma cartinha com a penalidade. Você pode ter sua habilitação lá no Rio Grande do Sul e o carro lá no Amazonas. Então, essa multa vai estar lá certinho, vai bater certinho no seu pontuário, se porventura você cometer. Beleza? Vamos falar um pouquinho dessas penalidades? Está no artigo 256 ao 268, fala sobre as penalidades que porventura vocês podem sofrer, pode ocorrer. Belezinha? As penalidades podem ser... Boa noite, Jamília, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula. Então, advertência, né? Pode ser a multa, pode ser a suspensão do direito de dirigir, pode ser a remoção do veículo, a cassação da CNH, a cassação da permissão para dirigir e a frequência obrigatória no curso de reciclagem. Beleza? Então, essas são as competências que, porventura, pode ocorrer para que os senhores e as senhoras possam estar respondendo lá na prova de vocês. Beleza, gente? Então, vamos falar sobre cada uma delas. Primeiramente, falando da advertência por escrito. A advertência por escrito, gente, se aplica em infrações leves ou médias, passível de ser convertida em advertência, tá certo? Lembrando que o condutor, ele não poderá ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Beleza? Então, se ele não cometeu, essa multa pode ser convertida em advertência, caso ele esteja limpinho aí nos últimos 12 meses. Então, a multa pode ser convertida em advertência. Beleza? Questão de prova para você estar respondendo lá na prova de vocês. A multa é a penalidade do valor, né? Que vai ser somados pontos no seu pontuário, né? Que pode ser multa de natureza grave, gravíssima, média e leve. Lembrando que a multa gravíssima tem o seu valor do dinheiro multiplicado por 2, por 5, por 10 e por 20, tá certo? Isso, bem colocado. Então, você não vai precisar pagar o valor da multa, tá certo? Você só vai receber ali a sua advertência, no caso desse primeiro exemplo que damos. Aí nós temos aí como ficam os valores das multas, né? Nessa tabelinha aqui tem mais detalhado. Cadê aqui? Multa leve, R$ 88,38. Multa grave, multa gravíssima, multa de natureza grave, R$ 195,23. Multa gravíssima, R$ 293,47. Beleza? E os pontos da carteira. Geralmente na prova cai referente aos pontos para você poderem responder. Leve 3 pontos, média 4, grave 5, gravíssima 7 pontos. Beleza? Então, geralmente lá na prova de vocês, cai referente aos pontos para que vocês possam estar respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras. Então, muita atenção para responder a pontuação de forma correta. Se você se cadastrar no aplicativo do Sistema Eletrônico de Infrações, esse valor das suas multas terá um desconto de 40%. Beleza? Então, você se cadastra e aí tem um desconto de 40% lá nas multas dos valores que são pagos. Da responsabilidade
de quem é a responsabilidade das infrações na direção do veículo. Então, todo ato, gente, praticado na direção do veículo, cabe ao condutor. Beleza? O condutor, ele é responsável por todos os atos cometidos na direção do veículo. Beleza? É registrado os pontos na carteira, né? Sobre a advertência por escrito é feito algum registro, é anotado, e aí também é caminhado os pontos para a carteira. Só não vai precisar pagar o valor da multa, tá certo? Mas os pontos são computados. Então, a responsabilidade das infrações na direção do veículo cabe ao condutor. Então, se você, porventura, pegar um carro que esteja com licenciamento vencido, esteja com qualquer BO que leve a cometer qualquer multa grave ou gravíssima, ou multas médias, o que vai acontecer? Você vai perder a sua PPD. O que aprendemos, gente? Que se cometemos qualquer multa grave ou gravíssima, ou se formos reincidente em infrações médias, o que vai acontecer? Vai levar vocês a perder a permissão para dirigir. Então, para não perder a permissão para dirigir, é de suma importância que vocês tenham devido cuidado e não faça essa situaçãozinha aí. Belezinha, gente? Questão de prova para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta, gente? Então, questão de prova é para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Então, questão de prova, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova dos senhores e das senhoras. Belezinha, gente? Olha aí, recebi um Pix aqui agora. Muito obrigado. Um Pixzinho aí. Que massa. Deus abençoe. Qualquer dúvida, pode chamar que a gente vai estar esclarecendo aqui para vocês. Lembre que eu não sou instrutor de vocês só aqui na sala de aula, não, gente. É 24 horas. Pode chamar lá no WhatsApp, que sempre vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Sou funcionário da autoescola durante o dia, mas fora daqui eu sou instrutor de vocês também, beleza? Precisando de qualquer coisa, pode contar com a gente. Beleza, gente? Você que está acompanhando aí no canal do YouTube, querendo fazer a sua doação, é bem-vindo também. Vamos lá, passando aqui para frente. Então, atento aí para a gente poder estar respondendo as questões lá na prova de vocês. Beleza, gente? Então, é de suma importância, né, que a gente tenha o devido cuidado para poder estar respondendo a prova de vocês lá tranquilamente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Já em relação à documentação, o responsável é o quê? O proprietário do veículo. Belezinha? Então, o proprietário do veículo é responsável pela regularização da documentação. Então, na prova de vocês, cada questão referente a aí, vocês já sabem responder lá na prova de vocês, que é de competência, tá certo? Do proprietário. O proprietário, ele é responsável pelo documento do veículo, ele tem que ter lá todo cuidado e referência em relação a qualquer situação referente ao veículo. Belezinha? Então, questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Então, fica essa dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza? Questão de prova aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova. Vamos lá aqui passar para a próxima tela, né? Então, né, o proprietário é responsável
pela situação do veículo aí, tá certo? Então, fica a dica aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Se for uma casa de carga, gente, é de suma importância beleza? Então, o proprietário pelo regulamento, pela situação, e o embarcador e o transportador por excesso de carga que porventura tenha. Beleza, gente? Questão de prova para vocês, por acaso, precisarem responder lá na prova de vocês. Então, a gente vai estar verificando e respondendo tranquilamente. Belezinha? Vamos lá para a próxima tela, que fala da suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir, gente, atinge em certas infrações de trânsito, tá certo? Que prevê a suspensão. Então, exemplo, camarada foi pego dirigindo alcoolizado. Então, se esse camarada foi pego dirigindo alcoolizado, o que vai acontecer? O Código de Trânsito Brasileiro vai prever a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, se ele foi pego dirigindo alcoolizado. Então, não se pode dirigir alcoolizado. Beleza? A depender da situação, vai levar a ser preso. Dirigir alcoolizado é crime. Belezinha? Então, quando também você atinge 20 pontos na carteira, também está sujeito a ter a sua habilitação suspensa. Então, não pode dirigir, né? Com habilitação suspensa, então você vai ter ela o quê? Cassada. No caso da permissão para dirigir, não tem suspensão. É a cassação direta. Você só vai poder tirar uma nova carteira daqui a 2 anos. Belezinha? Suspensão é só para quem tem habilitação. Cassação é o cancelamento definitivo do documento, obrigando a você a começar tudo novamente. Então, tem que começar tudo novamente do zero. Beleza? Então, questão de prova aí, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Fiquem atentos aí, né? Para vocês estarem respondendo de forma correta. Beleza, gente? Alguma dúvida? Pode escrever aí que a gente está aqui para poder responder. Cadê? Não, nenhuma dúvida até agora. Então, vamos passar aqui para a próxima tela, né? Remoção do veículo. A remoção do veículo, gente, consiste em sua retirada de circulação, geralmente por não oferecer condições para trafegar. A restituição do mesmo, né, fará com as despesas necessárias, né, multas e tal. Então, pagou a multa, regularizou o veículo é liberado, beleza? Esse veículo, ele tem um prazo de 30 dias para ser retirado. Caso você não retire o veículo dentro do período de 30 dias, esse seu veículo pode ir para leilão e você próprio não pode arrematar o veículo, tá certo? Então, se você não tirar o seu veículo dentro do período de 30 dias, está sujeito a perder o mesmo, que o mesmo vai para leilão. Beleza? Lembrando, se seu carro também tiver com licenciamento atrasado, rebaixado, com qualquer equipamento obrigatório inoperante, com multas, você tem que pagar tudo. Reboque, pátio, os dias que o carro está lá no pátio, tudo isso é de sua responsabilidade e você tem que pagar. Falando da suspensão do direito de dirigir, a pessoa fica no mínimo 6 meses a 1 ano ou até 2 anos sem poder dirigir.
Para ele poder voltar a dirigir, ele tem que fazer um curso de reciclagem, que são 30 horas aulas, tá certo? Para você poder voltar a dirigir. O condutor suspenso, né? Ou envolvido também em acidente grave, então pode ocorrer a situação que ele possa ter que fazer a reciclagem, ou quando condenado judicialmente, ou também quando ele colocou a segurança de outros em risco. Então, possa ser que ele seja cobrado dessa forma. Beleza, gente? Então, dica aí para vocês. Tem que pagar diária, tudo lá. Passou de 30 dias, o carro já passa a ser do Estado. Existe a reciclagem para condutores profissionais. Lembrando, gente, que dia 12 muda tudo, né? A quantidade de pontos para motoristas profissionais vai aumentar e tal. Isso é falando em momentos atuais, questão de provas atuais para vocês. Nesse curso de reciclagem são abordados assuntos que tiram uma habilitação, são relação interpessoal, todo o procedimento que é feito porque levou a perder a carteira, as infrações, as penalidades, todo o procedimento que é feito em relação à perda da habilitação são passados nesses treinamentos, né? Justamente para o camarada não perder a habilitação dele novamente, tá certo? O cara compra o laudo, faz o treinamento e ainda é obrigatório fazer uma prova. Então, dependente disso tudo, ele ainda tem que fazer uma prova também para poder receber a habilitação dele de volta. Beleza? Depois que acabar essa aula, a gente vai ficar salva lá no canal do YouTube. Você pode estar revisando. Professor, a habilitação que for finalizada em abril em diante com prazo de 10 anos? Não. É só que comprar o laudo a partir desse período de 12 de abril que a habilitação vai ter a validade de 10 anos. No caso do laudo dos senhores, a habilitação é de 5 anos. Beleza? Que na realidade é o exame médico que conta, né? Vamos lá passar para frente. Então, motorista profissional, por exemplo, no meu caso, atingir 14 pontos, então eu já posso antecipar a minha reciclagem. Para não precisar ficar sem o quê? Dirigir. Se eu ficar dirigindo, eu vou ficar desempregado. E aí, se a minha vida é dar aula, é o trânsito, é vocês. Sem a minha habilitação, eu não posso dirigir, não posso viver. Tá certo? Então, antes que atinja 20 pontos, quando chegar a 14 pontos, você já se atualiza, já faz a sua reciclagem. Lembrando que só para quem é habilitado na categoria C, D e E e que exerce atividade remunerada, né? Quando você comprou o laudo, você escolheu lá se você vai exercer atividade remunerada ou não. Então, essa atividade remunerada é justamente para isso, para fazer você fazer essa situação. Belezinha? Voltando aqui para as penalidades, vamos falar da penalidade da retenção do veículo. Quando é que consiste, gente, a retenção do veículo? Consiste em uma medida de retida do veículo por poder da autoridade. Ele é tirado da sua mão e passa para a autoridade de trânsito até a situação ser resolvida no momento. Eu vou ter aqui exemplo, artigo 67. O artigo 67, gente, é o cinto de segurança. Então, o carro fica retido ali porque alguma pessoa está sem o cinto de segurança. A pessoa colocou o cinto de segurança, o veículo é liberado. Vai ser multado, Marivaldo? Claro. E é liberado. Outro carro está com película. Tirou a película, pronto, o carro é liberado. Não quer tirar, o carro desce para o pátio e vai preso. Tá certo? Então, a retenção fica ali até a situação ser resolvida. For resolvido, é liberado. Não for resolvido, não é liberado. Beleza? Comprei o laudo no ano passado, poderia solicitar a categoria remunerada, fui comprar outro laudo agora, 2021, disse que só com ano de habilitado para adicionar. Quando você pegar a definitiva, aí você pode colocar atividade remunerada. Beleza? Você vai fazer outro exame médico. Remoção do veículo.
Quando é que consiste, gente, a remoção do veículo? A remoção do veículo, gente, consiste em retirar um veículo, afastar do local ali pela autoridade do trânsito, né? Então, essa remoção, ele pode tirar ali, colocar em outro lugar, ou pode levar diretamente para o pátio. Beleza? Às vezes o carro está estacionado no local que não é permitido, então aquele carro vai ser removido dali para outro lugar. Belezinha? Alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta para a gente responder. Não, sem perguntas. Vamos lá, passar para frente. Vamos lá, estudar para passar na prova, para passar no concurso. Aqui nós temos, preparando vocês aí para poder ser aprovado lá na prova do Detran. Beleza, gente? Vamos lá, continuando aqui. Então, recolhimento da CNH e da permissão para dirigir. Quando é que vai ocorrer isso, gente? O recolhimento da CNH ou da permissão para dirigir? Quando há suspeita de falsificação, tá certo? Ou quando você entregar o veículo a uma pessoa não habilitada. Uma pergunta que o pessoal sempre me diz é, Marivaldo, vão recolher a minha carteira digital? E aí, vão prender o meu celular? Não. Tá certo? Só vai ser colocada uma notificação lá no sistema, então a sua habilitação ela vai ficar lá retida até você regularizar juntamente com o Detran, tá certo? Esse parágrafo foi acrescentado, a partir do dia 12 também vai valer, então não tem como reter o seu celular, mas a habilitação vai ser anotada no pontuário. Se você tiver com a documentação física, aí sim, essa documentação física é retida lá. Belezinha, gente? Tranquilo aí? Então, essa situação, se porventura acontecer, os senhores já sabem que vai ser retido o documento físico. O documento digital não tem como ser retido, né? Até porque é seu celular. Beleza? Recolhimento do CRV. Vocês lembram o que é CRV ou já esqueceram? CRV é Certificado de Registro do Veículo. Conhecemos como velho DUT, né? Então, quando há suspeita de falsificação, ou o condutor não fez a transferência dentro do prazo de 30 dias, vale ressaltar, só para fixar o assunto, quando você compra um veículo, você tem que fazer a transferência de propriedade dentro de um período de 30 dias. Caso você não faça essa transferência, estará cometendo infração de trânsito. Beleza, gente? Questão de prova aí para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Beleza, gente? Posso contar com vocês? Firme e forte? É isso aí, vamos lá, tocar para frente. Boa pergunta de Felipe. Qual a validade da multa? Muito bem. A multa, os pontos na nossa carteira são 12 meses. Você cometeu uma multa ali, a pontuação, ela fica no seu pontuário durante um ano. Beleza? Então, quando a multa ela faz aniversário, aí ela sai do seu pontual. Exemplo. Isso vale, né? Esses 20 pontos não pode ser cometido durante 12 meses. Vamos dizer que hoje é dia 19/2/2021. E essa multa foi cometida no dia 19/2/2020. Então, essa multa fica no seu pontuário um ano. Mesmo você pagando ou deixando de pagar, essa multa fica lá no seu pontuário. A validade dos pontos é um ano. Tá certo? O período de tramitação, processo, abrir processo, são 5 anos. Beleza? Então, a multa ela pode rolar ainda em 5 anos em relação ao veículo, ela pode vir aparecer ou não durante 5 anos. Mas em relação a vocês, um ano
cometeu, fez o ano, zera a pontuação. Recolhimento do certificado de registro e licenciamento quando há suspeita de falsificação ou com licenciamento vencido. Lembrando que se a irregularidade pode ser resolvida no local, você já pode ser liberado, né? Vamos dizer que você está com licenciamento sem pagar do seu carro. Mas ali você chegou, não, vou pagar meu licenciamento. Tem lá o Cefaz, a maioria das blitz tem Cefaz. Beleza? Tem lá Cefaz, então você pode, né, pedir, tá certo? Você paga na hora e está liberado. Não há necessidade de reter o seu veículo porque você fez o pagamento dos impostos. Beleza? Pagou o imposto, está liberado. Não precisa necessidade de reter você. Belezinha? Então, questão aí de prova, né? Para vocês estarem respondendo lá na prova de você. Transpôs excesso de carga. Se porventura tiver com excesso de carga, pode ser solicitado também a retirada e a multa vai de acordo com a quantidade de carga que você esteja levando. Beleza? Realização de teste da dosagem do álcool, né? Lembrando que ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Você não é obrigado a soprar o bafômetro, tá certo? Porque pode ferir a sua liberdade. Mas existem vários processos que tem como provar que você está alcoolizado ou não. Olhos vermelhos, o bafo do álcool, o andar. Então, tem vários fatores que ali garante, né, ver que você está sob efeito do álcool. Beleza? Então, é de suma importância a gente ter cuidado para não ser pego aí e ser multado. Beleza, gente? Então, questão de prova aí, né, para vocês estarem respondendo lá na prova de vocês. Agora, lembrando, né, se tiver acidente com vítima, se matou alguém atropelado, aí sim é obrigado a fazer o teste, porque a vida está acima de qualquer coisa, né? Lembra que a gente aprendeu no primeiro dia? No primeiro vídeo aí você pode olhar sobre a história do trânsito. A vida, em primeiro lugar, é o objetivo principal do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Lembrando que a recusa ao soprar o bafômetro, você vai ser punido da mesma forma. Preso, 12 meses suspenso, habilitação recolhida, o carro vai preso, tá certo? Então tem o mesmo procedimento do álcool para quem soprar, é o mesmo para quem não soprar. Então o ideal mesmo é, se você beber, não dirigir. Beleza? Beba em casa, motorista da rodada, Uber, 99, Pop. Hoje nós temos várias opções que você pode estar dirigindo sem precisar estar com o seu veículo, colocando em risco a sua segurança, a segurança das pessoas que você ama e ainda o risco de ser multado. Beleza, gente? Dica para vocês aí. Vamos falar um pouquinho da multa, que a gente pensa só em multa, mas existe todo um processo administrativo por trás disso tudo aí. Então, o que acontece? Quando nós recebemos uma notificação, é chamado processo administrativo, tá certo? AIT, auto de infração de trânsito, beleza? E aí tem que ter o quê? Constatação da infração, aí nós temos a atuação, a notificação e a defesa. Se você fizer a sua defesa e for aceita, morre aqui para aqui. Mas se você não fizer a defesa, volta novamente e vai a decisão, a aplicação da penalidade, você é notificado que foi penalizado, cabe recurso à JARE ainda, você pode fazer o seu recurso à JARE, CETRAN encontrando, então tem a última instância, beleza? Então existe todo um processo administrativo. Não é só multar, chegar lá, não. Então, a multa tem todo um processo que deve ser cumprido até ela chegar em sua mão. Lembrando que tudo isso que nós estamos falando está do artigo 280 ao 290 do Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 280 mesmo fala, né, que o condutor pode estar ausente ou em trânsito. Beleza? Você pode ser multado, estando em movimento ou não. Não há necessidade de assinar a multa, né? Então, não é o fato de assinar
que vai ter a comprovação da multa. Não é isso. Não precisa assinar para ter a comprovação. Basta ser multado, que aí o agente de trânsito ele tem fé pública, vai lavrar a infração para você. Marivaldo, como é que eu tenho certeza que essa infração é verdadeira? Boa pergunta aqui de Wallace. Professor, eu sendo habilitado e for parado em uma blitz, e estiver trabalhando com entregas em uma pizzaria, a minha habilitação seja normal, passeio, posso ser multado? Pode. Ele pode alegar que você está usando de atividade não remunerada. Beleza? Eu não tenho conhecimento que os guardas têm feito isso. Beleza? Mas pode ter? Pode. Eu não vejo ninguém aplicando esse tipo de multa, mas sabe que possa ser. Beleza? Então, vamos lá. Informações essenciais que precisa ter numa multa para ela poder ter validade. Código da infração. Qual foi o artigo que foi multado? Artigo tal. Resolução tal. Portaria tal. Decreto do prefeito tal. Então tem que estar lá. Não é algo de boca. Ah, vou multar porque ele é feio, porque ele é bonito, porque ele é homem, porque ele é mulher, porque ele é homossexual. Não tem isso. Para multar, tem que ter o artigo da multa lá. Belezinha? Outra. Qual foi o equipamento que multou? Se foi velocidade, qual foi a última vez que esse equipamento foi revisado? Então, para esse equipamento poder multar você, ele tem que ser revisado. Beleza? Anualmente, o equipamento eletrônico vai passar por revisões. Então, para ele poder lhe multar, tem que estar em dias, tem que estar ali em perfeito estado para poder multar você. Senão, a multa pode ser arquivada. Se for velocidade, qual foi a medida realizada? Tem o desconto que dá. Então, vai estar lá na multa o desconto. Então, você tem que ver lá diretamente, consultar qual é o desconto que deu, tá certo? Para você entrar com a sua defesa e arquivar. Gente, chegando a multa, não é chegar e pagar. Veja pelo menos se a multa é sua, se está tudo certinho mesmo. Você pode ter sido vítima de um golpe. E aí você vai pagar algo que não foi você? Então, é importante você analisar tudo isso antes de pagar a multa, beleza? Identificação do local do cometimento da infração. Então, você tem que verificar lá qual foi o local que essa multa foi cometida. Está lá, Alagoinhas, Rio de Janeiro, São Paulo. Por cara, você vai ver, não foi eu. Porque nem lá nunca fui, por exemplo, chegou a multa, tá certo? E o que acontece? Essa multa chegou lá do Rio de Janeiro, dia tal, e nesse dia eu nem estava lá. E aí, você vai fazer a sua defesa, alegando que nesse dia específico você não estava nesse local. Vai juntar provas, conta telefônica, cartão de crédito, tudo que porventura for necessário, tá certo? E fazer a sua defesa, tá certo? E aí, fazendo a sua defesa lá, beber tranquilo, e aí essa multa ela vai ser o quê? Arquivada. Beleza? Por que ela vai ser arquivada? Porque vai constatar realmente que não foi você. Você pode ter sido vítima do quê? De uma clonagem. Beleza? Então, se você foi vítima de uma clonagem, você não vai pagar aquela multa. Você vai entrar com o seu recurso. Por isso que tem que ter lá data, hora, código do município, veículo, espécie. Pode ser um veículo que veio de erro, uma placa que pegou uma letra errada, uma foto que não é o seu veículo. Tudo isso aí, gente, você pode fazer lá e entrar com a defesa. Não, vou entrar com a minha defesa porque não foi eu que fiz não foi eu que cometi essa multa. Então, você entra lá, gente, com a sua defesa, tranquilo, bababam,
e aí você consegue fazer a sua defesa. Identificação do condutor infrator. Possa ser que essa multa alguém foi parado, e aí vai ter lá o nome da pessoa que multou. Outra coisa importante também, gente, qual foi o órgão que multou? Foi a Transalvador? Foi o Detran? Foi a Polícia Rodoviária Federal? Qual foi o órgão que multou esse veículo? Então lá tem que constatar também qual foi o veículo que multou ele, tá certo? O agente ou equipamento, né, tem que ter a numeração do agente de trânsito, tá certo? O cara não pode multar porque ele não gostou de você, não existe isso. Então, a multa tem que estar lá direitinho, tem que constar tudo como manda o figurino para poder constatar a multa lá e você poder fazer a sua defesa se por acaso não foi você que cometeu aquela irregularidade. Beleza? Então, tem todo o processo, né, da multa que tem que ser feito. Belezinha? Aí tem o julgamento, né? Depois que a multa chega, você tem um prazo de 15 dias para apresentar o condutor. Possa ser que a multa foi você mesmo, você emprestou o carro a alguém. Beleza? Então, se você emprestou o carro a alguém, já saiba que você é responsável pelos seus atos. Então, como você emprestou seu carro a uma pessoa, vai chegar uma multa lá. Então, você tem que estar lá informando quem foi que estava conduzindo seu carro. Beleza? Tem alguns sistemas que o condutor tem acesso para verificar essa informação? Tem sim. Você entra no site do Denatran ou no site da carteira digital. Então, você entra lá na carteira digital, você consegue ter acesso de onde foi aplicada aquela multa. E aí você vai lá e consegue acessar lá no site e verifica, vamos dizer, foi do DENIT, então você vai lá no site do DENIT e consulta. Foi no site da Polícia Rodoviária Federal, então você vai lá no site da Polícia Rodoviária Federal e consulta. Beleza? Então você tem lá, né, informa quem estava conduzindo o veículo, então você tem 15 dias para informar e 30 dias para fazer a sua defesa prévia. Tá certo? Então você tem 30 dias para fazer a sua defesa prévia em relação a essa notificação. Beleza? Se por acaso tiver qualquer erro na multa, gente,